Ano passado, quando foi escolher quem é o homem mais lindo do mundo, como escolhe a cada ano, a revista People corrigiu um grande erro. Acho que os homens vão concordar comigo. Porque por anos o modelo de homem proposto foram aqueles homens sensíveis, que se vestem bem, que fazem as unhas e as sobrancelhas. Tipo David Beckham, Brad Pitt, aquele tipo lá. Mas ano passado, a revista People mudou e propôs algo diferente. Propôs o herói de Velozes e Furiosos, um lutador de luta livre chamado Wayne The Rock Johnson. Um homem que nós vamos falando, um cara assim, um cara ali do meio, cara do meio. Você já viu Velozes e Furiosos? Eu nunca tinha visto. Mas aí falei para Sara, amor, para preparar essa minha mensagem, temos que assistir Velozes e Furiosos. São filmes feitos essencialmente de 3 coisas: homens, carros e testosterona. No último filme, os carros dirigem sobre o gelo. Aí aparece um submarino gigante que emerge e os persegue. Não sei até quando vão conseguir inventar cenas de perseguição. Finalmente, a revista corrigiu o seu erro e voltou para aquela época de ouro com que eu cresci, com Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Chuck Norris. Vocês se lembram? Chuck Norris, por exemplo, me lembro da minha época de infância. Era tão forte que existem centenas de piadas sobre quanto forte era Chuck Norris. Essa semana eu fui visitar um site que escolhia as top 100 piadas sobre Chuck Norris. As coisas importantes que o missionário faz durante a semana. E pensei em compartilhar algumas com vocês aqui para não esquentar, pode ser? Ouvir algumas. O Chuck Norris é tão forte que quando ele nasceu, ele dirigiu o carro para levar sua mãe ao hospital. Ou o Chuck Norris é tão forte que uma vez uma cobra mordeu a sua perna. Depois de 5 dias de dor terrível, a cobra morreu. O Chuck Norris é tão forte que faz as cebolas chorarem. E a última. O Chuck Norris é tão forte que o filme Alien vs Predator devia ser no começo Alien e Predator contra Chuck Norris. Mas mudaram de ideia porque o filme duraria poucos segundos, ganhando, claro, o Chuck Norris. Estou falando do The Rock e do Chuck Norris porque, se tivesse vivido hoje, estaremos falando do homem que vamos examinar no sermão de hoje, que é Sansão. Sansão era o Chuck Norris da antiguidade, não é mesmo? Era ele. Nesse Dia dos Pais, pensei em preparar essa mensagem para os homens, para falar sobre a distorção e a redenção da masculinidade que vemos nessa história. O que é ser homem? Porque é uma época em que não sabemos bem o que é ser homem. Os estereótipos antigos do homem que trabalha e traz o sustento, e a mulher que fica em casa com as crianças não cabem mais tanto. Queremos apoiar as mulheres, dar espaço, ter a contribuição delas no mercado de trabalho. Mas agora que as mulheres fazem tudo o que fazemos, e tão bem quanto fazemos, ou melhor do que fazemos, pensamos, o que então é ser homem? Tem só 2 coisas em que as mulheres nunca vão nos superar: levantar pesos e fazer coisas babacas. Isso é o nosso orgulho. Se você vê alguma bobeira, pode ter certeza que por detrás tem um homem, um grupo de homens. Na verdade, é o nosso orgulho. Mas no resto nos superam em tudo. Então nos perguntamos o que é ser homem? E uma das respostas da nossa cultura é ser um Sansão. Ser forte, impor respeito, dominar. Para observar, qual é o modelo de masculinidade apresentado aos jovens de hoje? Passam de filmes de super-heróis e carros cheios de força e superpoderes, a videogames onde atiramos nos terroristas, ao futebol onde tem os grandes jogadores, a filmes de dominação e humilhação das mulheres, que é o que é a pornografia, a capas de revista com o Exame ou Rolling Stones, onde tem os caras. Os 2 homens mais poderosos do mundo hoje quem são? O Putin e o Trump, 2 Sansões, não? É o modelo com que os nossos rapazes, com que nós estamos crescendo. Ser um Sansão, ser forte, impor respeito, ser o cara. É isso que é ser homem? A história de Sansão é antiga, mas é muito atual. Sansão era um homem fortíssimo, mas ao mesmo tempo incrivelmente fraco. Tinha tanta força e tanto potencial, mas os desperdiçou com a sua raiva, com a sua concupiscência, com a sua sede de vingança e acaba em modo trágico. É um anti-herói, um exemplo de distorção da masculinidade. Vamos examinar então essa distorção e essa redenção da masculinidade focalizando a história de Sansão. Pode ser? Ok? Vamos lá então, vamos começar porque atenção que a coisa é séria. A história começa assim, vamos lá. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova.
E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada de impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão é concebido para uma missão: livrar Israel das mãos dos filisteus. Era uma época escura. No hebraico diz que o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus. Deus tem então uma missão clara e precisa para Sansão: ser um libertador. Um anjo visita sua mãe e pede para ela consagrar o filho como um nazireu, uma pessoa consagrada com esses 3 votos especiais: não beber álcool, não comer nada de impuro e não rasar o cabelo. Atento a esses 3 votos, vão ser importantes para a nossa história. Isso acontece no capítulo 13 de Juízes. Começa o capítulo 14 com Sansão já adulto. A primeira ação de Sansão adulto que é descrita é essa. Vamos ler. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mulher e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir a esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consigam-a para mim, é ela que me agrada. A primeira ação de Sansão descrita é: ele vê uma mulher e a escolhe. Vê e basta. Não parece tenha falado com ela, tenha conhecido ela, tenha examinado o seu coração. É uma mulher madura, é uma mulher sábia, tem um coração por Deus. Não, é a aparência que conta. Vê e basta. Não procura a sabedoria dos pais. Raciocina com o olho, comunica e exige: consigo essa mulher para mim, é ela que me agrada, é essa. Os pais ficam chocados, tentam raciocinar com Sansão. Em vez de nos libertar do inimigo, ele quer se casar com uma deles. Ele quer pegar uma filha do inimigo, que pensa como eles, que tem os valores deles, que não acredita em Deus como nós acreditamos. Dizem: será que não há mulher entre os nossos parentes, entre todo o seu povo? Por que ela? Por que não escolher uma pessoa que compartilha a nossa fé, que tem a mesma missão e projeto de vida que você tem? A resposta de Sansão é ela que me agrada. No hebraico, é ela que é correta aos meus olhos. É ela, porque ela, não importa o que creia, não se ouve os conselhos, então vão no território do inimigo, pegar a dos filisteus, encontrar ela. No caminho acontece o seguinte: vem um leão que ataca eles. Aqui vemos a força fraca de Sansão. Força porque ele acaba com o leão, é o Chuck Norris da antiguidade. Pá. Mas depois, voltando para casa, ele vê no cadáver do leão um enxame de abelhas com mel. Lembra que ele, segundo o seu voto de consagração, não podia comer nada de impuro? Mas ele pega o mel do cadáver do leão, um animal morto e, portanto, impuro, e come. A linguagem aqui ecoa o pecado de Adão e Eva. Diz o texto: quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Chega o casamento. O texto conta que Sansão deu ali uma festa, como era costume dos jovens, dos noivos. Convidam 30 rapazes para um adeus ao celibato, como era costume dos jovens, uma expressão que inclui o embebedar-se. E aqui Sansão quebra o segundo dos seus votos. Tinha comido mel impuro, agora se embebedar. Faz essa semana esse adeus ao celibato, beber, tirar sarro, e Sansão propõe um enigma. Acontece o seguinte: vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram eles. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Isto é, brincava com o seu pecado, comer o mel impuro do cadáver do leão, não? Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convence o seu marido a explicar o enigma.
Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar. É a atmosfera que nasce da tolice masculina. Tirar sarro do outro, humilhar o outro, vou deixar vocês todos pelados. Os rapazes bêbados que arrastam a moça para o meio e ameaçam pôr fogo nela e no seu pai. Quando os homens permanecem meninos, quem sofre são as mulheres. São as mulheres. A noiva se vê no meio desse conflito entre o seu noivo e o seu povo. Acontece o seguinte, ela chorou durante o restante da festa da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou porque ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. O que faz Sansão quando isso acontece? Ele explode. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a sua esposa, sua noiva, acaba com um amigo de Sansão. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. É o resultado da tolice de Sansão. O seu casamento vira uma briga. Ele mata 30 pessoas que não tinham nada a ver com a história. Volta para sua mãe e para o seu pai, abandonando a sua esposa, que é dada para o amigo. Ela acaba com o outro, enquanto ele está dando vazão à sua raiva. Ele não lida bem com a sua raiva e perde a mulher com quem queria se casar. Quando os homens não sabem lidar com a sua raiva, perdem as suas mulheres. Perdem as suas mulheres. O tempo passa. Se parece alguns meses ou anos. Sansão volta para visitar a esposa. A motivação? Para apoiar ela, para ouvir ela, para pedir perdão. Não. Ele diz, vou ao quarto da minha mulher. Mas naquele ponto ela estava com outro, não? O seu pai diz, eu estava tão certo que você odiava que dei ao seu amigo. Como reage Sansão, ouvindo que a sua esposa estava com um outro? Explode de novo. Põe fogo nos campos deles. Eles como reagem? Queimam a ex-mulher e o seu pai. Queimam eles. Sansão como reage? Explode de novo, diz o texto. Ele os atacou sem dó nem piedade, fez uma terrível matança. Vai se esconder em uma caverna. Um homem profundamente ferido, sozinho, enraivecido, que vê na violência como o único modo de lidar com a sua raiva. Sabe aquele cara que dá um soco no muro? Assim? Sansão é tão forte, mas é tão fraco. Dentro é frágil, é impotente, é destruído. Quando os homens não sabem lidar com a sua raiva, ficam sozinhos nas suas cavernas. Se fecham lá. E as mulheres são consumadas ou viram fichas nos seus jogos. Ficamos nas nossas cavernas. O tempo passa. Começa o capítulo final da vida de Sansão, capítulo 16 de Juízes. O texto diz nesse ponto que Sansão liderou Israel por 20 anos. Então parece que passam 20 anos. Não sabemos o que aconteceu nesse ano, o texto não conta. Mas o texto dá esse retrato da alma de Sansão no começo do capítulo 16. Acontece isso. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Olha a tolice desse homem. Vai para a capital do inimigo, vê uma prostituta e passa a noite com ela. De novo, o ver, o olho. Os filisteus o veem entrar com ela e esperam para capturá-lo ao amanhecer. Que tolice! Mas é isso que o pecado nos faz fazer, não? Coisas idiotas, coisas destrutivas. Sansão vai embora antes, ele vai embora à meia-noite e sai manifestando a sua força. Diz o texto, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo no ombro e os levou ao topo da colina de fronte a Hebrom. Sansão vai embora e ainda faz um ato de força extravagante. Porque eu posso. Venho na capital de vocês, durmo com uma das suas mulheres, jogo dinheiro na cama e saio assim diante dos seus olhos. Olha como eu sou forte. Quando na verdade é um fraco, é um tolo. Não é? Se considera mais forte do que o pecado e as suas consequências. Mas essa é a sua fraqueza. O leva ao relacionamento final da sua vida. Um relacionamento disfuncional em que Sansão se entrega voluntariamente à própria destruição. Ele se apaixona de novo, mais uma vez,
por uma filha do inimigo, uma mulher chamada Dalila. E acontece isso. Os filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarreremos e o subjuguaremos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Que dinâmica curiosa, não? É tão patológica que vira interessante. Agora são os príncipes do povo que está a subjugar o seu povo a vir corromper a mulher que está com você, mas que você sabe que tem o coração ali. Ela pergunta explicitamente: conte-me como você pode ser amarrado e subjugado. Sabemos que a paixão fecha nossos olhos para os defeitos dos outros, mas isso é demais, não? Mas é o ponto a que chega um homem que por anos se deixou conduzir pelos olhos, que não ouve conselhos, que é consumado pela raiva, que pensa que pode triunfar sobre o pecado e desfilar diante do seu inimigo. Em vez de fugir desse sinal claro de que Dalila tem segundas intenções, Sansão alimenta a coisa. Não é nada, são só mensagens, a gente está brincando. Ela diz que não me ama porque me ama, entende? Não é nada, não. A Dalila o amarra enquanto ele dorme. Os filisteus estão no quarto do lado. Ela diz: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele quebra as tiras de couro e não é capturado. A Dalila reclama: você me fez de boba e mentiu para mim. Conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Sansão, em vez de sair fora e abrir o olho, sai fora, não. Responde: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. A Dalila o amarra. Os filisteus vêm capturá-lo, mas Sansão se livra. Ela, de novo: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Sansão tem uma outra chance de abrir o olho e sair fora, mas diz: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e aprender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. A Dalila o amarra uma terceira vez. Os filisteus vêm capturá-lo uma terceira vez, mas Sansão se livra. E aqui chegamos no fundo do poço, da manipulação, do auto-engano, da destruição mútua. Vamos ler. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Sansão sucumbe. Entrega a sua alma nas mãos de uma mulher que quer traí-lo e vendê-lo. Olha que triste. Fazendo-o dormir no seu colo, talvez acariciando ele tranquilo, dorme. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. De criança, eu pensava que a força de Sansão fosse os seus cabelos. Algo quase mágico, tipo o Superman que fica fraco quando chega perto da criptonita. Mas aqui vemos que os cabelos eram a parte final do seu voto de consagração a Deus. A sua força dependia de Deus. De fato, nas vezes anteriores, quando fazia um grande ato de força, o texto dizia: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. A sua força vem de Deus.
Os cabelos não são um elemento mágico, mas são um abandono definitivo do seu voto de consagração a Deus. Naquele momento, diz o texto, a sua força o deixa. Diz o texto, o Senhor o tinha deixado. Um homem que um exército inteiro não tinha conseguido vencer, é dominado por uma paixão tola. Acaba capturado, os filisteus furam os seus olhos e o prendem com algemas de bronze. O homem que era dominado pelos seus olhos, acaba sem olhos. Sansão, o homem que deveria ser um libertador, fica capturado. Daqui a pouco, vamos ver a redenção da masculinidade, porque essa história triste ainda vai ter um momento final bom, um momento final feliz ainda. Vai ter esperança, vai ter graça, vai ter um final feliz. Você pode ser um homem fantástico, uma mulher extraordinária. Mas, para chegar lá, temos algumas questões delicadas para lidar. Então, se você me permitir, com muito amor, carinho e jeitinho, pensei em propor algumas perguntas desconfortáveis. Posso? Tudo bem? Vai, Renê. Vai. Vamos lá. Algumas perguntas para os homens. Primeiro, como que você lida com a sua raiva? É uma questão chave para nós homens. Sansão é um homem que perde de vista a sua missão porque se distrai com caprichos e vinganças. A raiva pode demolir e distrair o mais forte dos homens. Você explode com seus filhos, com a sua esposa, com os funcionários no trabalho. Ou entra no metrô e a sua mente começa a criticar e a julgar as pessoas ao seu redor porque o seu coração é cheio de raiva. Ou fica na sua caverna, fica como um vegetal na frente da TV. Atira em todos os terroristas no videogame. Fica amarrado à tecnologia. Cria uma vida alternativa online. Dedica horas da tua semana a acompanhar um esporte, sabe todos os detalhes. É consumado por vídeos em que homens submetem e humilham mulheres como se fossem escravas. São modos de dar vazão à nossa raiva, frustração e estresse. As nossas cavernas, que são muito escuras, muito feias. Saber lidar com a tua raiva é fundamental. Ter com quem conversar, você precisa disso. Sobretudo, se abrir com Deus. Clamar que Deus corrija uma injustiça sem que você tenha que fazer vingança. Entregamos a nossa raiva aos pés da cruz e Jesus nos dá a sua paz, a força de não brigar, de não retaliar com Cristo. Outra pergunta. O que vem os seus olhos? O que valorizam? Quanto nos dominam? Olha o coração. Olha o coração que uma pessoa tem por Deus. É o que conta. É o que dura com o tempo. Um coração consagrado a Deus renova o outro. Renova sobretudo o modo em que você vê o outro. E assim renova as belezas do outro. A história de Sansão nos mostra como o pecado nos engana, obscura a nossa visão. Usamos racionalizações para legitimar o que é errado, até que ficamos sem olhos, fica tudo escuro, não vemos mais nada. Olha o coração, olha para Deus, valoriza o que Deus valoriza. Ok, uma pergunta para as mulheres. O foco dessa história são mais os homens, mais Sansão, as mulheres aqui são mais vítimas, não? Mas podemos ver um fator em comum nas mulheres dessa história, que é a disponibilidade de aceitar um homem imaturo. Contentar-se com os meninões. Suportar o que homens como Sansão fazem. O que eu posso fazer? Os homens são assim. Se não me contento, vou ficar sozinha. É a mentira que é uma mentira. Mas mulheres, vocês não podem se contentar de homens imaturos. Tem que nos desafiar. Tem que nos ajudar, tem que saber dizer não. Se você me procura por causa da minha aparência, eu não te quero, não é o homem que eu procuro. Se você não ama Deus mais do que me ama, não aceito. Não vou ser colocado em um pedestal, vai ser destrutivo para você e para mim. Se você não sabe lidar com a sua raiva e explode comigo e com os outros, não aceito, não vou sofrer os seus abusos. Não aceite meninões racionalizando, os homens são assim. Não, sejam mulheres extraordinárias e procurem homens extraordinários. Vamos ver como acaba então a história. A redenção da masculinidade, da feminilidade, da humanidade nessa história. Sansão tinha perdido de vista a sua missão de vida, não? Se distraiu com caprichos e vinganças, em querer se provar como o cara, porque perdeu de vista a contribuição que Deus queria que ele fosse, que ele desse, ser um libertador. Mas no seu ponto mais baixo, no fundo do poço,
O homem sem olhos olha para Deus e faz o grande ato da sua vida. Acontece o seguinte: Sansão é levado a um grande encontro dos filisteus, onde fazem sacrifícios ao deus deles, Dagom. Chamam Sansão para ser um palhaço. Quantos dedos tem aqui? Quem te passou uma rasteira? Aquela cena. Mas ele faz isso. Vamos ler. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Deus, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele os empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Essa é a primeira oração genuína de Sansão que vemos na história. Ele reconhece finalmente que a sua força vem de Deus. É o momento mais lúcido de Sansão, o momento em que vê melhor, quando não tem mais olhos, mas olha para Deus. Uma última vez, Senhor, eu te peço, eu sou fraco, eu estou destruído, eu preciso de Ti, me dá força uma última vez. Estica os braços e aquele lugar desaba. Sansão faz mais com um só ato em que depende de Deus, de uma vida inteira de fatiga e tolice. E é uma morte que nos lembra da morte de uma outra pessoa, não? Não é? Sansão, o anti-herói, a sombra de Jesus, na sua morte nos lembra da morte de Jesus. Sim. Tem também diferenças. Sansão se sacrifica para trazer morte, Jesus para trazer vida. Sansão quer vingança e destruição dos seus inimigos. Sansão pede que Jesus pede que o Pai os perdoe e morre pela salvação dos seus inimigos. Sansão chega nesse ponto por causa dos seus erros e infidelidade. Jesus, sem mancha, para pagar pelos nossos erros, e é fiel até o fim. Os dois estendem os braços naquilo que parecia ser o falimento total, mas foram vitórias, foram força na fraqueza. Sansão recupera sua missão de vida no final. Ele olha para Deus e lembra do porquê existe. Com o seu ato final, ele mostra que ser um grande homem não é ter grandes músculos, uma grande mente, carteira cheia, mostrar os diplomas e os troféus que você acumulou. Ser homem é dar a sua vida pelos outros. É viver para os outros, se doar aos outros. Essa é a medida da grandeza de um homem. Não quantas pessoas o servem, mas quantas pessoas ele serve. Não quanto recebe, mas quanto dá de si. O nosso herói, o nosso Jesus, o nosso Salvador, é um que se doa aos outros. Para observar, nota bem, ao redor de um homem, floresce um ecossistema de pessoas. Olha ao redor dele. Ele é como uma árvore que fornece nutrição, frutos, sombra, um ponto de referência no horizonte. Um homem que nutre um ecossistema de pessoas ao redor, que crescem, que florescem. É um pai para os próprios filhos. Dá suporte aos amigos. Honra os seus pais. Eleva os outros constantemente. E essa vida que floresce ao redor de um homem, você nota especialmente, é aqui que é coisa, você nota especialmente no modo em que as mulheres ao seu redor florescem. No olhar da sua esposa, no sorriso das suas filhas, no espaço que ele dá para as colegas no trabalho. Homens que permanecem meninos abafam as mulheres, têm medo das mulheres, usam as mulheres para se sentirem fortes. Mas homens exaltam elas, dão espaço, dão suporte, fazem elas desabrocharem. Olha ao redor de um homem, olhamos ao nosso redor. Tem destruição, tem ausência, tem medo, ou tem crescimento, tem vida, tem amor. Ser homem é fazer as mulheres ao redor de você florescerem. A essência da masculinidade é fazer as mulheres ao redor de você florescerem. Ser homem é fazer um ecossistema de pessoas ao seu redor, a sua família e todos ao seu redor florescerem. Não se distrai com os brinquedos. Não fica na caverna, não perca de vista a tua missão. Seja esse homem para Deus. Agarra essa visão, seja esse homem. Seja um pai para os teus filhos. Viva para fazer a mulher que você ama ou que um dia vai amar. Sorrir e florescer. Dá a tua contribuição para o nosso mundo. Para as mulheres, o exemplo de Jesus é o mesmo.
é dar a própria vida, é amar, é fazer as pessoas ao seu redor florescerem. Você também é como uma árvore que dá fruto, dá nutrição, um ponto de referência. O seu coração não se distrai em se comparar com outras mulheres, em competir com outras mulheres. Não, ele quer elevar os outros, quer trazer vida aos outros. Você é uma mãe, não importa se tem filhos biológicos ou não, é um detalhe. Você é uma mãe para as pessoas ao seu redor, para as mulheres mais jovens, para as amigas, para quem estiver ao lado. O nosso mundo anseia ver isso. Ver homens que fazem florescer as mulheres e outros homens. Ver mulheres que fazem florescer os homens e outras mulheres. E ver a beleza dessa dinâmica mútua. É lindo, a gente levanta voo. É a humanidade funcionando como Deus nos criou. Na história de Sansão e Dalila, o pior do homem acende o pior da mulher até que se arrasta uma espiral de destruição mútua. Mas quando olhamos para Cristo, estendemos os braços e levamos vida para os outros. Sai da caverna. Esquece da vingança. Agarra a tua missão de vida. Seja esse homem para Deus. Seja essa mulher para Deus. É isso que a gente quer ser, Senhor. Queremos ser esses homens e essas mulheres, Senhor. Nós queremos nos distrair, não queremos nos distrair, Senhor, com caprichos, com brinquedos, com competições, Senhor, com quem é o mais alguma coisa, mas queremos ser homens e mulheres para Ti, Senhor. Ter como nosso modelo de homem e de mulher, Jesus Cristo, que ofre a sua vida por nós. Faz de nós também, Senhor, fonte de vida para as pessoas ao nosso redor, Senhor. Na nossa família, no nosso trabalho, aqui na igreja, no nosso bairro e cidade, Senhor. Queremos ser fontes de vida. Queremos ver os outros ao nosso redor desabrocharem, Senhor. Usa-nos, Senhor. Queremos nos consagrar a Ti, Senhor. Não como nazireus, mas como pessoas consagradas a Ti, salvadas pelo sangue de Jesus Cristo. E no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.